Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Peñarol pela Libertadores da América. Para esse futebol de 13º colocado do segundo turno do Brasileiro é suficiente para passar pelo Peñarol? Para falar de Peñarol, ninguém melhor do que Diego Lugano, que é filho do técnico do Peñarol, Diego Aguirre. No futebol, ele é seu pai. A chance que o Peñarol tem é venir fechado no Maracanã e tirar ritmo e espaço do Flamengo. A torcida reza para que ninguém se machuque mais. Realmente, o Tite está muito mal. Ele está muito mal. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais nação na manhã desta terça-feira. Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Tivemos nesta segunda-feira uma notícia muito ruim da lesão do Luiz Araújo, que vai desfalcar o Flamengo, principalmente nas fases decisivas aí da Libertadores da América, as quartas de final e também da semifinal da Copa do Brasil. Vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre essa preparação do Flamengo para a partida contra o Peñarol. O Mengão vai com mudanças, né, para essa partida na escalação. Vamos juntos aqui analisar. Nesse momento, mais faz o seguinte, dá aquela moral, explode o dedo no like e vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força daqueles que torcem de verdade pro Flamengo. Então dá aquela moral e deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações, porque todos os dias aqui trazemos para vocês as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora então para analisar as informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Em campo, jogo após jogo, são sempre escalações muito fortes. Então, de certa maneira, eu entendo o clamor da torcida para que o time jogue mais, para que na média o time jogue mais. Eu não estou nem falando do jogo contra o Vasco, porque, sinceramente, eu acho que o Flamengo jogou contra o Vasco mais do que ele jogou em várias partidas que ele venceu, né? E que venceu ali com um gol no final, de uma maneira assim, sem produzir o suficiente para vencer. Então eu acho que o Flamengo, de maneira geral, por ter o elenco que tem, ainda que tenha todos os problemas com os quais o Tite não contava, poderia realmente ser um time a jogar melhor na média. De novo, não estou falando do final de semana. É um time que, evidentemente, né, aí a gente fala de novo da pressão, do incômodo, que muita gente teve quando o Palmeiras caiu e foi aplaudido pela sua torcida. O Botafogo, o torcedor botafoguense, ainda que não tenha conquistado o título, está muito confiante porque o time está jogando bem desde o começo da temporada que vale. Né? Então, é normal que o Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, que a torcida do Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, e pelo que o Flamengo talvez não tenha conseguido ter de sequência de bons jogos, um atrás do outro, não tem esse crédito. E não vá, mesmo que o Flamengo, né, eventualmente seja eliminado num mata-mata jogando bem, talvez que não vá aplaudir ou ter o crédito. Certamente não. Então, mais eliminado pelo Peñarol, exato, pode esquecer. Mas aí a gente tem que trazer um pouco da carga de um clube que tem o melhor elenco do país há muitos anos e que, surpreendentemente, né, no campeonato em que o melhor elenco deveria fazer mais diferença, está um bom tempo fora da briga, desde 2020, né? Sim. Então, assim, 21, 22, 23, 24 ainda está na briga, mas, assim... E era o favorito nos pontos corridos em todos os anos. Claro, porque os pontos corridos a gente sempre olha dessa maneira. Os pontos corridos a gente fala, bom, ali, quem tem o elenco mais forte... Aliás, quem quer criticar muitas vezes os pontos corridos, né? Sempre fala isso. Não, mas é que pontos corridos é só dinheiro. É só quem investe mais leva. A prova de que não é assim que funciona é que o Flamengo não levou nos últimos 3 anos. Né? E pode não levar de novo nesse. Então, assim, aí eu entendo um pouco o incômodo do torcedor, porque eu também. Por tudo que o Flamengo investiu e tem investido há tanto tempo, pelo elenco que ele tem há tanto tempo, apesar de todos os desfalques e as dificuldades desse ano, era de se imaginar que o time ganhasse até mais do que ganhou, e não ganhou pouco nos últimos anos. E falando de Libertadores, depois de você ter uma eliminação para o Olímpia no ano passado, você ser eliminado pelo Peñarol esse ano,
A eliminação pro Olímpia é a pior do Flamengo desde o Jorge Jesus. Perfeito. Era Jorge Jesus pra cá. É para balançar. Agora, esse futebol de 13º colocado do segundo turno do Brasileiro é suficiente para passar pelo Peñarol? É difícil. O Peñarol, Diego Aguirre, jogou no sábado e com a base titular, venceu o Rampla, goleou 4-0. Então, o time que vem... Subiu a Rampla. Terceira rodada do torneio Clausura. Né? Mas é uma equipe que não tem tecnicamente os mesmos argumentos que o Flamengo. Quando tiver um jogador contundido, não vai ao mercado e vai gastar milhões e milhões de euros ou dólares. Não tem essa situação. O que pode fazer o Peñarol é ir lá cantar o Damian Soares e largar o Botafogo, que é um negócio muito estranho. Sim. Você deve ter uma história para ser contada, porque não dá. Você não vai largar o time que vai ser, sim, vai lutar para ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, está disputando a Libertadores. Para você ir Peñarol, que você já foi inscrito na Libertadores, você não pode jogar. Olhando a reposição, foi bom pro Botafogo. Não, foi, mas é um negócio estranho. Não, o Diego Aguirre ligou. Quando o Diego Aguirre ligou, ele me convenceu. Desculpa, ele não pôde nem jogar. Sim. Ele não conseguiu estrear ainda. Então, tem umas coisas estranhas. Mas está desnivelado. Só que futebol, no mata-mata, não é feito só disso. A gente está falando de um jogo em casa e fora. Esse jogo aqui, como o jogo do Bolívar, é essencial. Bolívar, a vantagem do segundo gol no final deu ao Flamengo a classificação lá. Foi. Porque toma 1-0 na Bolívia em condições precaríssimas. Lá tinha altitude, etc. Mas só que tem o Peñarol agora. E é uma outra camisa. O Peñarol é melhor que o Bolívar. Nossa, só não tem altitude. Mas é melhor que o Bolívar. É uma camisa. É uma camisa que tem história, uma camisa que joga, uma camisa que está disputando a Libertadores também. Teve enfrentamentos com o Atlético, ganhando o Atlético em casa, do Rosário Central. Então, o Flamengo não dá para levar a decisão, assim, levar a decisão para o Uruguai é complicado. Agora, ele tem uma equipe fracionada, né? Sem jogadores. Imagina o Flamengo com o elenco que ele tem todo à disposição, o que teria no banco de reservas. As 5 trocas que o Tite poderia fazer no segundo tempo. Um absurdo. Aí que muda mais, né, Calçade? Aí no entrosamento também, porque por mais que eu diga... Gonçalo Plata está entrosado? Exato. Porque para mim é sempre muito claro, quando a gente olha as escalações do Flamengo, são sempre escalações muito fortes. Pode ter da quantidade de desfalque que for, do 1 a 11 ali, é sempre uma escalação muito forte. Mas aí você tem outros prejuízos, né? Que não é a escalação no papel, é o quanto esses caras estão acostumados a jogar juntos ou não, e o banco de reservas, as possibilidades de troca que você tem depois. Dá para passar o Peñarol jogando do jeito que está jogando? Você acabou de falar no começo do programa que até agora o Tite não encaixou, por exemplo, questões importantes como o sistema defensivo e tal. É consistência, né? O que eu falo? Essa consistência. Mas a gente já está em setembro. Os times do Tite virou metade de setembro, não encaixou. Já vai fazer um ano. O que para mim ficou muito claro durante a temporada, e essa é a única certeza que eu tenho, termine a temporada como terminar, com as coisas funcionando ou não funcionando, com o time sendo consistente ou não, é que o Tite teve uma certa dificuldade para se adaptar às características de jogo, de futebol, dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo tiveram alguma dificuldade na adaptação às características do Tite, porque o Tite gosta, por exemplo, do time que tem mais pegada, do time que sabe entender o jogo para dosar o jogo, que torna o jogo mais lento quando é necessário, que acelera quando é preciso, que sabe marcar de vários jeitos, marca com linha alta, marca com linha baixa para usar contra-ataque, marca com a linha média e a marcação e pressão é muito bem feita. E os jogadores do Flamengo, a realidade isso é uma coisa muito, assim, é muito óbvia, eles gostam da bola. Os jogadores do Flamengo gostam muito da bola, não que eles não queiram marcar, mas as grandes virtudes, principalmente do meio campo para frente, tá no jogo com a bola. É o Arrascaeta, é o Pedro, aí você pega o Luiz Araújo, a mesma coisa. O Gerson é um pouco diferente, marca um pouco mais, às vezes dá um pouquinho abaixo. Tanto que teve um momento na temporada que o Eric era o principal jogador do time, porque ele era o que mais pegava ali no meio de campo. Então, tem uma dificuldade no ajuste fino, não que os jogadores não entendam o que o Tite quer, é uma coisa mesmo da característica dos jogadores. E o Tite tem que fazer o jogo que ele acredita, respeitando as características dos jogadores. Isso é um trabalho de desenvolvimento, porque todo jogador pode aprender a marcar. Não existe um jogador no mundo que não tenha condições de aprender a marcar. Você pode não ensinar o cara a driblar, a finalização pode ter um limite, o cara trabalha, ela melhora, mas tem um limite, né? A tomada de decisão é uma coisa que se trabalha também, mas tem um limite. A marcar, a fechar espaços. Eu gosto sempre de lembrar do Eto'o,
na final da Champions Perfeito. League na Inter de Milão. Porque Perfeito, aquilo com ali Barcelona. foi... Não, exatamente, Não, Inter aquela- e Barcelona, que o aquela Mourinho loucura. fez... Não, foi... Foi semifinal. Foi semifinal. Quando o Milito foi Semifinal, expulso, ele vai isso, marcar do isso, lado isso, ali, isso. e o Barcelona, que era a melhor versão, acho que do Barcelona da história, foi dar o primeiro chute lá com a metade do semifinal, segundo tempo em diante. Tá, então, assim, todo jogador pode aprender a marcar. E os jogadores do Flamengo estão com alguma dificuldade de compreensão da ideia de jogo para o Flamengo ser consistente. Porque com a bola o Flamengo tende a resolver os jogos. Só que você precisa achar o equilíbrio E o que o Tite Aguirre? que tanto gosta. E o time está com uma certa dificuldade Só uma disso. coisa, o verbo que você Não quer usou, dizer que não o vai achar. aprender a marcar talvez seja uma necessidade menor ou menos complicada do que o convencer a marcar. Porque eu acho que mais do que aprender, o termo é convencer. Porque você, E manter isso o jogo inteiro. Você pode aprender a estar disposto a fazê-lo. Exatamente. Né? Nesse caso, Isso. você percebe que Perfeito. há um incômodo nisso. É isso. E o Aguirre já deixou assim, bem, não nas entrelinhas, nas linhas mesmo. Que ele pode dar uma modificadinha, dar uma trancadinha no Maracanã. Não é assim aquele time que vem jogando a Libertadores, que enfrenta o Strongest em casa, que você entendeu? Outros adversários. A gente está falando de um mata-mata, quartas de final, jogando fora de casa, tendo que levar para o Uruguai a decisão. E ele pode colocar um terceiro homem, né? Um jogo mais que volta, marca, sai em velocidade. Eu acredito que é o que ele vai fazer. Aproveitar a linha alta do Flamengo, todo mundo joga assim, mas não é um defeito, isso é a necessidade do jogo. Se você sobe, a tua linha defensiva vai também. Sim. Né? Não dá para ela ficar lá atrás e deixar um Dois times latifúndio no para o campo adversário. Isso é da natureza do jogo. Mas você joga com jogadores que têm velocidade e tem que recuperar a bola. Agora, se o Flamengo fizer, Esse por é o exemplo, jogo um do jogo do nível Penharol. do jogo que fez contra o Vasco, difícil o Penharol segurar. Sim. Olha, Bem difícil o Penharol agora, segurar. É um time muito bom e dentro de casa, com o seu torcedor. eu tenho acho- muito respeito esse pelo é o jogo do ponto. Flamengo. Acho que Muito respeito. a Sério. torcida tem um papel fundamental aí. Um fundamental é em produzir junto com o time e não esperar o time, o espetáculo para aplaudir. Essa espera não faz bem. Ele precisa, o torcedor rubro-negro, os melhores momentos do torcedor do Flamengo é quando ela joga junto. E a Libertadores pede isso nesse momento. No Uruguai, eles vão jogar junto com o Penharol. Sim. E é preciso levar uma vantagem, olha, daquela do Bolívar para cima. Aquela 2-0 ali, né? Aquele 2-0 Pelo menos salvou. isso. Agora, a gente está falando aqui de uma equipe que está priorizando tudo, né? O Flamengo, o discurso do Tite é sempre dando, vamos lá, não, o brasileiro. Ontem o Tite falou o seguinte, falou, olha, eu aprendi aqui no Flamengo e tal, que a gente tem que... Né? Isso, Foi curioso isso. Foi muito bom. Você vai poupar, eu vou poupar o meu emprego. É Foi maravilhosa essa declaração, porque é isso, né? Assim, os caras... Vamos pra cima em todas as Ano competições. de eleição, William. Agora, é verdade, é Vai verdade. lembrar sempre. E para falar de Penharol, ninguém melhor do que Diego Lugano, que é filho do técnico do Penharol, Diego Aguirre. No futebol, ele é seu pai, Irmão maior. irmão mais velho. Contra o Strongest na fase anterior, o Aguirre, no jogo de La Paz, botou uma linha de 5, perdeu até por um gol de diferença, resolveu a vida em Montevidéu. Como é que você imagina o Penharol no Maracanã na quinta-feira? Maracanã lotado contra um time, mesmo com tantos desfalques, muito forte. Não, sem dúvida que a chance que o Penharol tem é venir fechado no Maracanã, tirar ritmo e espaço do Flamengo. Isso, taticamente, sabe fazer muito bem. Tem que ver se tem força e técnica para agredir também o Flamengo. Mas se o Penharol sair vivo do Maracanã, lá em Montevideo vai ser complicado para o Flamengo. Sair vivo, você também acha que é perder no máximo por um gol de diferença? 1-0, 2-1, porque obviamente Penharol é 5 vezes campeão da Libertadores, movimenta a torcida, tem tradição e de novo agora está voltando a ter essa confiança, esse sono de ser campeão da Libertadores. Isso contagia o jogador, contagia a instituição. É um time grande de verdade. Tecnicamente, óbvio, muito inferior ao Flamengo, mas talvez taticamente e até em fome, fogo, aí o Penharol está superior ao Flamengo. Lugano vê no Penharol, Djalminha, o jogador dos que ele viu até hoje no futebol que bate melhor na bola, sabia? Aguirre falou mesmo. Aguirre também falou? E também E é o... Quero até ver esse jogo. Ele passou pelo Fluminense. Leo Fernandes, o ano passado. O canhotinho? Sí, o ano passado fez um golaço
Bola parada é com ele mesmo. O Atlético Mineiro, os 2 goles de Peñarol em Montevideo foram 2 faltas dele, que a bola havia e o goleiro... Tipo o Juninho Pernambucano. Como... Quer ver? Não, a gente não quer ver isso. Não, ele bate bem na bola. Nós não vamos ver isso na quinta, não. Isso aí. A gente não quer ver essa batida que o Lugano falou, que Mas ele coloca bate na bem. bola, Se no curva. Fluminense ele fez gol, acho O que... cara, esse ano, disputou 34 jogos. 16 gols e 14 assistências. Tá bom pra vocês? Quem? Esse jogador. Não, e de los 16, É o Fernandes. 10 foram de tiro livre. Bola parada. Mas cuidado, E Flamengo. não, Pode fazer falta perto da área. Os gols que o Peñarol fez, Até nos cruzamentos. inclusive contra o Atlético Mineiro, que foram por bola para dele, né? Não, é impressionante, não, é impressionante. Flamengo Deixando, você vai essa ver. dificuldade. E o Flamengo tem dificuldade Com a bola de marcar essa bola alçada. alçada na Eu acho que el Maracanã vai ser difícil que Peñarol consiga ter faltas perto da área, porque eu não imagino o Peñarol com posse de bola, mas em Montevideo, que os times iguais não jogam, te empurram. O negócio é jogar, te empurram, aí perto da área vai ter muita contato físico, vai ter falta, aí vai ser complicado. A torcida reza para que ninguém se machuque mais. Porque mesmo assim, o Flamengo, para você ver como o Flamengo tem um elenco poderosíssimo, né? O Flamengo tem condições de montar uma equipe muito forte. Por exemplo, o Alcaraz estará à disposição. O Plata e o Alexandro, que na minha avaliação estrearam muito bem, estarão à disposição. Tem o Arrascaeta, o De La Cruz deve voltar, Pulgar, Léo Ortiz, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol nem conta porque o Tite não conta com ele. É um elenco realmente impressionante, né, cara? Porque são baixas e mais baixas, e mesmo assim o Flamengo consegue montar equipes fortes. Essas ausências aí, principalmente a ausência do Luiz Araújo, vai abrir mais espaço para os novos que estão chegando, os reforços. Eu tenho a impressão de que o Gonçalo Plata, até por característica, será o jogador que deve ocupar esse espaço deixado pelo Luiz Araújo. E tem o Alcaraz também, que é um cara que pode entrar ali pelo meio, quando o Arrascaeta não puder jogar, quando o De La Cruz não puder jogar. Ele é um cara muito versátil no meio campo. Mas esse é um ponto realmente que chama a atenção da possibilidade, mesmo com tantas ausências, o Tite ter condições de montar um time muito forte, né? Muito forte. Vamos supor, ele pode mandar a campo na quinta-feira um time com Rossi, Wesley ou Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. A bela defesa. Aí no meio-campo, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Gonçalo Plata e Bruno Henrique. É um belo time, cara. É um belo time. Então, realmente, só o Flamengo mesmo tendo um elenco desse porte para suportar tantas baixas. Eu acho que nenhuma outra equipe no futebol brasileiro e, quiçá, da América conseguiria resistir a tudo isso. Aí o Frank chega aqui e faz esse comentário. O time tem, João, só falta um técnico. Olha, Frank, eu vou dizer um negócio para você. Realmente, o Tite está muito mal, né? Ele está muito mal. Ele não está sendo feliz nas suas escolhas e tal. Agora, temos que reconhecer o seguinte: o Flamengo, nos 2 últimos jogos, pós-data FIFA, o Flamengo jogou bem, cara. O Flamengo jogou bem. O jogo de ontem contra o Vasco, o gol do Coutinho no último momento, empatando o jogo, deu um sabor de vitória para o Vasco e um sabor de derrota para o Flamengo, por tudo que aconteceu. Mas, realmente, o Flamengo tem se apresentado bem. E o desempenho da equipe, que vinha sendo muito criticado, ele melhorou nesses 2 últimos jogos. E vou dizer uma coisa: vai precisar continuar melhorando para passar pelo Peñarol na Libertadores da América e também pelo Corinthians na semi da Copa do Brasil, porque são 2 times inferiores ao Flamengo, mas são 2 times muito aguerridos, muito determinados. Então o Flamengo vai precisar continuar melhorando de rendimento. Boa noite, JG! Com Carlinhos em campo, é só placar em branco. Olha, coitado do Carlinhos, né, cara? Ele é um jogador que veio para compor elenco, Alexandre Mandarino. E não é verdade, porque ele realmente fez gol contra o Vitória, lá em Salvador, que o Flamengo venceu, fez gol contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Mas ele não
pode estar à frente de Gabriel Barbosa, mesmo o Gabigol não jogando bulhufas há 2 anos, ele não pode ser uma opção à frente do Gabigol. O Gabigol é um jogador melhor que ele. Então, nesse aspecto aí, eu acho que o Tite está vacilando muito, né? Ele deixa claro que ele não tem a menor vontade de contar com o Gabigol. E ele está precisando do Gabigol, porque perdeu o Pedro. Então ele está botando o Bruno Henrique ali improvisado, que está indo bem, eu acho até, viu? Eu acho que o Bruno Henrique ele começa a fazer uma transição de carreira para virar realmente um jogador de área, já que nos próximos anos ele provavelmente não terá aquele impacto na sua arrancada, na sua velocidade. Mas ele está ali. No mínimo, o Gabriel teria que ser o reserva do Bruno Henrique. Não é o caso. Ontem ficou provado isso. O Tite está dizendo que não escala o Gabigol porque o Gabigol está treinando mal. A primeira palavra dele, ele responde, quem pegou no ar, repito, a primeira palavra foi treinamento. E por que eu estou falando isso? Porque nós, jornalistas, a gente não pode mais acompanhar os treinamentos. Tudo que a gente tem acesso é através de informação. E não adianta o jornalista achar que ele tem acesso a tudo que acontece no ninho. É mentira, é balela, é balela. O jornalista que acha isso, ele está se enganando. E é óbvio que tem alguma coisa acontecendo no ninho do urubu que faz com que Tite não escale o Gabigol, porque não faz o menor sentido o Carlinhos entrar na frente do Gabigol. Mesmo o Gabigol vivendo uma péssima fase, mas o Carlinhos, tecnicamente falando, não dá. Não é jogador para Flamengo. Então o Tite respondeu entre linhas, treinamento. Tá na cara que o Gabigol está treinando muito mal e por conta disso o Tite não o escala. Tá na cara. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz dessa resposta do técnico Tite. Você concorda? Discorda? Pode comentar. Vamos lá, pessoal. O Flamengo enviou a lista de inscritos para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que quinta-feira tem Flamengo e Peñarol no Maracanã, jogo de ida, 7 horas da noite, jogo extremamente importante pelas quartas de final da competição. E nos últimos dias, o Flamengo enviou a Conmebol toda a documentação necessária dos novos jogadores, das 3 mudanças que o clube pode fazer nessa fase da Libertadores. Na fase anterior, nas oitavas, poderia fazer até 5. E aí, nessa janela de transferência, o Flamengo contratou 4 jogadores, ou seja, um não seria inscrito, mas quis o destino ajudar Tite, comissão técnica e diretoria. Como o Michael está lesionado e só vai voltar em outubro, o Michael não foi o jogador inscrito. E aí o Flamengo optou por Gonzalo Plata, Alexandro e Alcaraz. Esses 3 atletas eles vão entrar nos lugares de Daniel Cabral, Vitor Hugo e também Igor Jesus. Esses 3 não estão mais no Flamengo. Daniel Cabral saiu em definitivo, o Vitor Hugo foi emprestado a um clube da Turquia e o Igor Jesus foi vendido ao Estrela Amadora, o mesmo clube, inclusive, que o Daniel Cabral se transferiu. Então o destino acabou ajudando todo mundo. Michael ficou fora dessa lista, faz total sentido, inclusive elogiar novamente, falei ontem no meu pós-jogo aqui no canal, mas quero falar aqui de novo, elogiar novamente a atuação do Gonzalo Plata e também do Alexandre. Esses 2 jogadores não disputavam uma partida oficial desde maio e jogaram muito bem. Gonzalo Plata foi bem pela ponta direita, quando atuou por ali. Durante o jogo ele passou para a ponta esquerda, foi bem também. O Alexandre foi muito bem na lateral esquerda, gostei demais da atuação dele. Inclusive, ele fez algo que eu pouco esperaria. Ele foi muito ao ataque, não é do Alexandre. Mas ontem ele deu o cartão de visita dele, ele e o equatoriano Gonzalo Plata. Para finalizar nosso vídeo, galera, a péssima notícia do dia, como eu havia dito aí na introdução do vídeo. Pois é, o Flamengo atualizou a situação do Luiz Araújo e a notícia não é nada boa. O Clube de Regatas do Flamengo informou que o atleta Luiz Araújo passou por exames que diagnosticaram uma lesão ostocondral, que é uma fratura da cartilagem no joelho direito. O atacante passará por uma artroscopia e seguirá o tratamento no departamento médico rubro-negro. Em outras palavras, apuração em cima disso aqui, porque o Flamengo não divulga grau, tempo de recuperação, mas vamos lá. Me falaram no Flamengo pelo menos 1 mês fora, podendo ficar até 60 dias longe dos gramados. Estamos no meio de setembro. Supondo que ele volte no meio de outubro,
o que é algo, assim, seria muito bom para o Flamengo, mas poucas chances de acontecer. A expectativa é que ele volte aí entre 6 a 8 semanas. É um jogador importantíssimo para o técnico Tite, estava jogando muita bola. Jogar o Maurucubaca no Flamengo não é possível, cara. Mais um jogador fora. E dessa vez, gente, parem de questionar o departamento médico, na boa. Porque essa lesão foi uma pancada ali, não é muscular, não tem como. Acontece. Acidente de trabalho, digamos assim. E aconteceu com o Luiz Araújo. Então o Tite, ele perdeu o Pedro, perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Michael. O Flamengo, além de estar lidando com um péssimo calendário do futebol brasileiro, ainda está lidando com um acaso querendo prejudicar o clube. Só pode, cara. Não é possível essa quantidade de lesões, seja musculares, seja pancada, entorse, enfim. E por falar em lesão, na boa, cara, assim, eu sou apaixonado pelo futebol do Arrascaeta, para mim é craque, é gênio. Mas por que o Arrascaeta nunca está bem fisicamente? Nunca está bem. A gente está falando de um Arrascaeta sofrendo com problemas físicos desde 2020, 2021. O que falta para ele estar bem, para ele estar 100% do auge da parte física? Apesar que o tempo vai passando, obviamente ele vai ficando mais velho e a tendência é que piore. É isso daí, nação. Agora não pode mais errar, é fase decisiva. O Flamengo precisa de um bom resultado, principalmente porque vai jogar no Maracanã. O Flamengo precisa de um bom resultado para poder ficar tranquilo na partida de volta. Mas eu gostaria do seguinte, que você participasse agora do nosso canal escrevendo nos comentários. Você acredita que o Flamengo vai conseguir fazer um bom resultado nessa partida contra o Peñarol? Coloca nos comentários, já arrisca o seu palpite, deixa aí nos comentários e vamos ficar de olho no treino do Flamengo de hoje, porque o Tite já vai começar a esboçar o time que deve jogar para essa partida. A gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Não se esqueça, ó, dá aquela moral, deixa o seu like, compartilhe o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever no canal e vamos juntos torcer pro Mengão, porque agora, meu amigo, não tem jeito. É tudo ou nada. Vamos buscar essa vitória e que seja uma grande vitória pra gente ficar tranquilo aí na partida de volta contra o Peñarol, tá certo? Então é isso daí, nação. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira para todos vocês. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.